Bem-vindos ao Vida Simples Podcast. Meu nome é Júnior Cuiava e esse é o podcast sobre a busca por uma vida com suficiência. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre persistência ou a falta dela em projetos pessoais. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, quarto episódio do Vida Simples Podcast. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que ronda a minha cabeça já há algum tempo nessa minha experiência com o YouTube. Se você não conhece o meu canal no YouTube, se você está vindo direto para o podcast, o nome do meu canal chama Vida Simples Júnior Cuiava e nós tratamos nesse canal sobre como ter uma vida mais simples e feliz, da mesma maneira como esse podcast, só que no formato do YouTube, né? Aqui no podcast a gente conversa de uma maneira um pouco mais livre, mais alongada, e no YouTube a gente utiliza mais de recursos visuais e de uma maneira mais típica do YouTube mesmo. Então, se você gosta desse podcast e só conhece o podcast, dá uma conferida lá, Vida Simples Júnior Cuiava no YouTube. Por que eu resolvi tratar desse assunto hoje? Nessa minha jornada no YouTube, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas através dos comentários que me disseram que haviam iniciado o canal com inspiração nos meus vídeos, né? Eles se sentiram inspirados a criar um canal. E eu lembro de um número considerável de pessoas que fizeram isso e me deixa muito, muito feliz, porque um dos meus objetivos principais era inspirar as pessoas a criar a sua própria voz, porque foi algo que eu fui inspirado a fazer, fiz, e é uma honra para mim poder ver isso, poder ver pessoas tocadas com isso. Porém, uma coisa que eu observei foi o seguinte: tem um grande número de pessoas nesse montante, na verdade, a esmagadora maioria, que só fez um vídeo. É um canal de um vídeo só. É muito visível isso nas pessoas com as quais eu me relaciono, uma falta de persistência nos projetos pessoais. Eu comecei a pensar, a refletir sobre isso. Quais são os aspectos que podem contribuir com essa falta de persistência, com esses projetos parados, com esses canais de um vídeo só? E constatei algumas coisas que poderiam atrapalhar essas pessoas e que já aconteceram muito comigo. Eu já tive vários exemplos de projetos que eu me senti extremamente motivado por um curto período, então eu vou lá, motivadaço, vou lá e boto a coisa para funcionar, sabe? Começo o projeto, mas aí fica insustentável. A partir do momento ali que acabou a emoção, acabou a motivação, acabou o projeto junto. Então o projeto acaba ficando na gaveta. Por que isso pode ser ruim? Obviamente que a gente está demandando um tempo e uma energia nisso, e ao longo do tempo vai tirando o tempo de coisas úteis que você poderia estar fazendo, ou coisas que têm um valor legal, ou construções de coisas mais sólidas, né? Tem um lado positivo, que é a questão da experimentação. Você pode experimentar alguma coisa nova, porém esse fato de você só criar com uma motivação, só criar quando você está emocionalmente atrelado àquilo, e quando acaba o sentimento de motivação você se desatrela, isso pode gerar um não aproveitamento da situação. Você não dá tempo para aquilo dar frutos legais, você não dá tempo para aquilo se desenvolver bem. Pode ser que você está abandonando uma coisa que talvez seria um bom projeto para você, talvez seria algo que trouxesse vários benefícios. Quais são os fatores que eu acredito que podem vir a influenciar para que isso aconteça, para que esses projetos não vão para frente? Primeira coisa, falta de clareza. Quando a gente fica motivado, emocionado, quando a gente recebe aquela injeção de motivação, é muito fácil pensar em iniciar. Você está ali com a força máxima, você está com uma energia para fazer aquilo. E quando você chega, você começa a ver que não é exatamente como você tinha pensado. Então, talvez essa injeção de motivação, ela te trouxe algumas expectativas que não necessariamente foram cumpridas no momento de fazer aquilo. Por exemplo, às vezes você se motiva a fazer um vídeo porque você acabou de assistir um vídeo muito animal e você pensa, cara, eu preciso fazer isso também, eu tenho coisas para falar, eu quero ter isso, eu quero fazer isso, eu quero impactar dessa maneira. Só que quando você senta para fazer, você vê que aquele efeito que o vídeo te causou para te motivar, e não necessariamente tem relação muito direta com o momento de fazer o vídeo, entendeu?
essa emoção que você sente assistindo, ela é totalmente diferente do momento que você senta para escrever um roteiro, vai gravar o vídeo, o áudio, depois disso você vai editar. É todo um trabalho que não necessariamente se envolve com essa emoção que te motivou naquele momento. Então, quando você está ali motivado, você está atrelando aquela emoção ao objeto. Quando você senta para executar esse objeto, não necessariamente você encontra a mesma emoção. E aí eu acredito que é uma dificuldade que a gente vai ter de alinhar as expectativas. Porque no momento que a motivação surge, legal, vamos fazer um plano de ação e um exercício de clareza. Em que sentido? Tá, eu quero muito criar um canal no YouTube, beleza, da hora. Como que eu vou fazer isso? O que realmente eu quero com isso? Qual é o meu real objetivo? Quando os objetivos são claros, você começa a conhecer melhor os desafios. Você tem uma força para te impulsionar e para te guiar através das dificuldades, que são muitas no exemplo do YouTube. Mas aqui eu não quero me limitar a esse exemplo. Eu sei que tem muita gente que tem muitos projetos pessoais e acaba desistindo. E qual que é uma característica dos projetos pessoais? É aquela cobrança que só você tem. É diferente do trabalho, que se você não fizer tal coisa, você vai sofrer uma penalidade. No projeto pessoal, a penalidade é muito intangível. É só você se sentindo mal, ou às vezes você mesmo esquece e nem pensa. Então você tem aquele projeto pessoal na cabeça e vai para a gaveta e fica. Então o máximo que você vai ter ali é autoculpa. Então você deixa para outra hora e vai deixando. Quando rola essa vontade de ter os projetos pessoais, os exercícios de clareza são extremamente importantes para que isso se consolide, né? Ou para que você invalide isso mesmo. Para invalidar também é importante invalidar, porque é como eu falo, às vezes a pessoa foi lá, tem uma pesquisa, vai lá e grava, cria o canal e tudo mais, tem toda aquela energia depositada numa coisa que é como fósforo, riscou e apagou. Então é uma perda de tempo. Perda de tempo essa que talvez você invalidaria naquele exercício de clareza, entendeu? Então, às vezes, você não tem espaço para um novo projeto na sua vida. E uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, para mim, os projetos pessoais, eles são extremamente importantes para que eu tenha uma mentalidade saudável. Eles são um alimento para a minha alma, sabe? Se você assistiu o meu vídeo chamado Priorize Sua Vida ou os Outros Farão por Você, você vai ver que eu conto sobre essa minha característica que eu tinha antes de começar esse canal, que era de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vários projetos, um monte de coisa, é música, é vídeo, é não sei o que, não sei o que, lá, blá, blá, blá. Aí acabava o quê? Acabava que eu dava uma energia aqui, outra ali, outra lá, e acabava não construindo nada tão sólido, sabe? Então, esses projetos pessoais acabou chegando num ponto em que eles não me alimentavam, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não estava fazendo certo. Eu teria que melhorar para que eu pudesse fazer com que esses projetos me alimentassem. Aí tudo rolou no momento em que eu conheci o livro Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que ele fala sobre o conceito de resistência, que no meu canal também tem 2 vídeos que eu falo sobre esse conceito, que é uma ferramenta poderosíssima para a gente parar de procrastinar e realmente botar os projetos para frente, né? Conseguir fazer as coisas de verdade. E também no momento em que eu encontrei o minimalismo. Então tudo isso se encontrou e eu acabei retirando muita coisa. Sentei mesmo, fiz ali peguei meu caderninho, escrevi tudo que eu fazia e tirei. Fui tirando várias coisas até que ficou com algumas poucas. E aí fica factível, entendeu? E os projetos começam a ficar mais sólidos. Então é a questão do canal. Eu tô com o canal há 1 ano e 5 meses, se eu não me engano. Você sabe que no YouTube há um caminho longo a se trilhar. Seja em aprendizado, seja em persistência. Porque assim, quando você está voltando agora lá no ponto inicial, quando você está motivado, quando você está com aquela energia inflamada, é fácil, você vai para cima, você faz. Só que quando você chega no campo de batalha, é um deserto muito diferente daquilo que você imaginou. Na verdade, você percebe que ninguém liga, sabe? Aquela coisa assim, é um deserto. Então, se você não tiver o exercício de clareza certo, se você não tiver
o objetivo concreto pelo qual você está fazendo aquilo, você não consegue persistir. E sem a persistência, você não consegue criar nada grande. Então, objetivos claros, desafios conhecidos. E aí que é importante ter autoconhecimento. Sempre falo sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é realmente o que a palavra fala, conhecer a si mesmo. E como que a gente faz para conhecer a si mesmo? Todo mundo sabe, mas eu vou repetir. É você sentar com você mesmo, conversar com você mesmo e entender o que está rolando ali. Porque nem sempre aquilo que está acontecendo com a gente está claro. Nem sempre está na consciência de uma maneira clara que você pode pegar, que seja palpável. Então, às vezes, o que acontece? Esses momentos de motivação, de fazer as coisas sem intencionalidade, fazer as coisas na louca, podem ser um resquício de uma parte que você não conhece de você, que você não controla. Obviamente que nós temos muita coisa que nós não controlamos, mas o autoconhecimento é muito importante para que a gente possa exercitar essa capacidade de entender o que está rolando com a gente. E para fazer esses exercícios de clareza, para entender qual projeto pessoal eu devo me ater, qual coisa importa mais para mim, o que realmente eu valorizo como pessoa, o que realmente vai me alimentar, o autoconhecimento é essencial. É uma ferramenta, sim, essencial para que isso possa ser feito de uma maneira eficiente e que você possa encontrar um trabalho, um projeto pessoal que seja retroalimentativo. Um projeto que não seja alimentado só quando os holofotes estão em você, quando você tem feedback, quando você tem dinheiro. Um projeto que só pelo fato de você fazer, aquilo já vale a pena, sabe? Não que os projetos não tenham que ser monetários, não tem que ter um retorno legal e tudo mais. Não é isso. Mas a única maneira de você persistir em muitas coisas é você ter um projeto que te dê energia, que ele alimente o seu espírito, que é o que acontece comigo no canal. Se eu não tivesse essa clareza de objetivos do porquê que eu faço esse canal, em muitos momentos eu poderia ter desistido. Eu fiquei por muito tempo, já falei isso nos episódios anteriores, fiquei por muito tempo sem ninguém assistir o canal. E eu continuei fazendo. E até hoje, né, um canal pequeno e não tem um retorno financeiro legal, poderia ter parado, sim. Mas eu tenho a clareza de objetivos que me fazem continuar e vão me fazer continuar por muito tempo. Assim espero. E fora essa questão do autoconhecimento, da clareza de objetivos, uma coisa que eu tenho visto que é interessante para conseguir persistir nos projetos é a criação de sistemas. Sistemas que simplificam essa ação, né? Eu crio vários sistemas que me permitem, mesmo quando eu não estou motivado, sentar e fazer o meu trabalho, sentar e manter o projeto vivo. E assim, quando eu estou motivado, eu me sinto bem, porque mesmo quando eu não estava com aquela sensação de motivação, eu sentei e fiz o trabalho. E às vezes quando eu sento, às vezes não, na grande maioria das vezes, quando eu sento e faço o trabalho, ele sai, ele flui. Então, se eu estiver sempre atrelado a esse sentimento de motivação, por muitas vezes eu não vou conseguir fazer o projeto persistir, por muitas vezes eu vou me abater rapidamente. Então, a criação de sistemas, junto do entendimento do conceito de resistência e do entendimento de si mesmo, de como você age, te ajudam, te auxiliam a deixar a coisa mais fácil. Eu tenho uma forma já bem estabelecida de como eu faço um vídeo, então para mim é fácil. Eu preciso só dar o primeiro passo, sentar, abrir o meu caderno e escrever o tema. Escrevo o tema, escrevo algumas frases chaves ali para eu conseguir lembrar desse raciocínio, aí eu já estou criando. Geralmente essa questão do caderno é quando eu tô bem motivado. Então eu tô bem motivado, às vezes eu tô tomando um banho, às vezes eu tô lavando uma louça, plim, piscou uma ideia, eu corro pro caderno, vou ali, escrevo, beleza, show de bola. Quando eu coloco lá na minha agenda que eu preciso escrever um roteiro para o vídeo da semana, eu abro o caderninho e tá lá. Só que na maioria das vezes eu não tô motivado quando eu vou sentar e escrever o vídeo. Eu já tô desconectado, tô em outra vibe, às vezes eu tô cansado do dia de trabalho, sabe? Mas aí, o que eu faço? Tenho o tema, já tenho uma frase ou outra, vou lembrando da ideia, já vai pipocando, já vou abrindo o drive, já vou escrevendo. Na hora que eu vejo, eu tô com o roteiro pronto.
Eu estando com o roteiro pronto, acabou. Tô com o vídeo pronto praticamente. Porque o trabalho mais árduo é fazer o roteiro. Depois que o roteiro está pronto, eu sento aqui, gravo o áudio, vou editando, gravo as imagens que precisa. É muito mais fácil. Entender o que é difícil no sistema e facilitar essa atividade é a chave do que eu estou falando. Sistemas simples para te fazer persistir. Então, compreendendo como que funciona o processo, eu pude pescar ali um momento chave e fazer ele ficar mais fácil, né? Então, eu fico sempre ligado. E agora imagina só se eu tivesse que esperar a inspiração para eu sentar e escrever um roteiro inteiro. Quantas vezes eu ia conseguir escrever um roteiro? Porque às vezes a inspiração tá quando eu tô tomando banho e lavando a louça. Eu não vou parar a louça e ficar 3 horas escrevendo um roteiro. Como que o seu processo vai poder ser beneficiado pelo uso de um sistema que simplifica e ajuda você a fazer quando você não está motivado? Ou ajuda a simplificar a questão, não é? Eu estou fazendo um experimento agora, que é, eu toco guitarra, né? Eu gosto de compor algumas músicas, inclusive o último vídeo que eu postei agora, que chama Um Recado para o Futuro, eu fiz uma composição mesmo da música para usar de trilha, né? O que acontece? A minha guitarra ficava guardada, o pedal, os cabos, ficava tudo guardadinho, ficava tudo longe. E eu tocava de vez em quando. De vez em quando eu sentava, porque assim, é tudo um trampo para você colocar a guitarra lá e tal, não sei o que lá, faz barulho. Aí o que acontece? Eu criei um sisteminha aqui. Agora a guitarra está aqui do lado, os cabos estão ali atrás, então ela fica tipo num pedestalzinho de chão, os cabos estão atrás, a pedaleira está ali, então com uma coisa simples, eu preciso de 30 segundos para deixar ela funcionando, porque eu estou fazendo umas composições que é algo que eu estou gostando agora, sabe? Então, o que acontece? É um projetinho que eu deixei entrar porque sobrou mais um espacinho, e o que eu fiz? Eu facilitei. Então, quando dá vontade, eu tô ali, tá tudo certo, eu pego a guitarra, já escrevo um riffzinho ali, já gravo no computador, porque eu ligo ela direto no computador, no programa de música, já faço a gravação. E às vezes eu gravo só o primeiro riff, só um riff principal, né? Só uma partezinha da música, e aí a música já surge. Então facilita para mim. Então é isso que é a criação de sistema, sabe? É você facilitar a tua ação. Por exemplo, se eu pegar agora e pegar o último riff que eu gravei, provavelmente eu posso fazer essa música continuar, mesmo que eu não tô assim inspiradão para fazer, sabe? Mas tá lá já. Eu peguei aquele momento de inspiração e registrei ele, sistematizei uma maneira de fazer isso mais simples. Basicamente, sistema simples é isso. Para fechar o tema, eu queria falar sobre como é importante você fazer esse exercício de clareza, né? Fechando tudo que a gente falou, fazer esse exercício de clareza, se autoconhecer, dominar e conhecer o conceito de resistência para você conseguir dar os primeiros passos, criar os seus sistemas, colocar esse projeto pessoal que foi submetido a um exercício de clareza para rodar e você começar a sentir aquela coisa gostosa que o projeto está te retroalimentando. Isso vai causar novos movimentos, novos desafios, novos aprendizados e novas capacidades que você nunca poderia pensar no momento do planejamento, no momento dos exercícios de clareza mesmo. Tem coisa que é só na prática. Isso que é o interessante. Esses benefícios, eles só vão ser possíveis depois que você persistir no projeto. Tem muita coisa que você vai descobrir depois de tempo, depois de que o projeto estiver amadurecido, sabe? E esses projetos pessoais que eu falo, às vezes, não é só arte, são também negócios. Às vezes você tem um projeto de empreendimento, que é um projeto pessoal, que você não tem obrigação necessariamente, porque você já tem um trabalho principal, mas eu gosto de fazer aquilo, então eu sei que isso pode dar um dinheiro, mas eu acho que é tão legal, e isso pode virar um negócio, sabe? Tem coisas que só com a persistência você vai descobrindo novas possibilidades, novas habilidades e novas maneiras de fazer aquilo se retroalimentar, entendeu? Então, é isso que eu digo, persistência em projetos pessoais, elas demandam clareza de objetivos, demandam autoconhecimento e demanda
criação de sistemas para que não só no momento de inspiração nós consigamos manter esses projetos funcionando. E se você escutou até aqui, eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre. A sua opinião conta muito. Se você está no Spotify, dá um pulo lá no meu canal principal, Vida Simples Júnior Cuiava, ou mesmo no canal do podcast, que é um canal Vida Simples Podcast, tem só os episódios do podcast. Tem uma aba tem a parte de comentários, você pode chegar lá e falar: Júnior, legal, tô aqui, tô te ouvindo. Ou no Instagram mesmo, @JuniorCuiava. Meu Instagram é muito aberto, se você chegar lá e mandar uma DM, eu vou te responder. Quer trocar uma ideia? Nós trocamos uma ideia. Mas se você tá aqui, dá um sinal de vida, porque eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e dão esse sinal de vida. Quer dizer, tem alguém aqui nessa terra deserta ouvindo esse podcast. Espero que você possa botar os seus projetos para frente. Espero que você possa ser uma pessoa cada vez mais feliz e com uma vida mais harmônica e que preencha a sua alma. Muito obrigado por você estar aqui e até o próximo episódio. Um abraço!